classificação desses documentos todos. Então, para Portugal também, para os arquivos ultramarinos, tem sido formidável esse tipo de colaboração. Porque eles estão recebendo, não é, a cópia, evidentemente, de toda essa microfilmagem, de todos esses microfilmes, com esses documentos já classificados, já separados, etc, etc. Por regiões, por ordem cronológica, etc. O segundo projeto que eu gostaria de mencionar, Brasil-Portugal, é um projeto da mais alta importância e que tem tudo a ver com Brasília já no seu primeiro momento. É um projeto chamado Congresso Brasil-Portugal, ano 2000. Serão, na verdade, 8 grandes seminários, 8 congressos, enfim, em 8 grandes áreas diferentes, que vão de sociologia à economia, de história à geografia, de direito a meio ambiente, de literatura, etc. São 8 áreas, 4 serão realizados em Portugal e 4 no Brasil. E tudo isso a partir de junho deste ano até o final do ano 2000. O primeiro congresso a ser realizado em Portugal será em Lisboa e será sobre geografia. O segundo será em Coimbra e será sobre direito. No próprio mês de junho ainda. Em setembro, aqui em Brasília, teremos o primeiro congresso no Brasil. Será em Brasília e será sobre economia. Depois, no Recife, sobre sociologia. E no ano que vem teremos mais 4. Em outras cidades brasileiras e em outras cidades portuguesas. Ora, este congresso está sendo coordenado do lado brasileiro pelo ministro Marcos Vilaça e pelo lado português por uma grande personalidade também, que é o professor Hernani Lopes, que foi ministro da Economia em Portugal e é um grande acadêmico conhecido no país inteiro. E cada área dessa tem o seu próprio coordenador, que é um grande especialista em cada uma dessas matérias. Esse congresso não está voltado para o passado, não se trata de fazer simplesmente um balanço, uma avaliação do passado das relações, está totalmente voltado para o futuro. O que é que a gente pode fazer daqui para diante nessas áreas todas, Brasil-Portugal? Além desse tipo de, esses dois grandes projetos que eu mencionei, evidentemente nós já estamos tendo aí uma série de outros, uma série de exposições, uma belíssima exposição sobre Alexandre Ferreira, a obra toda de Alexandre Ferreira, uma exposição que vai se inaugurar agora em Portugal, em 13 de maio, sobre Dom João VI, uma sobre Dom Pedro I, que já foi inaugurada aqui no Museu Histórico Nacional no ano passado. Na semana que vem, na Embaixada de Portugal, teremos uma belíssima exposição sobre ex-votos brasileiros e portugueses, etc., a partir do século XVII. Vídeos, filmes, edições de livros e catálogos, concursos literários, concursos musicais, tudo isso está acontecendo no âmbito dessa comissão bilateral Brasil-Portugal. Eu dizia antes, na semana passada, em Portugal, e uma das coisas que me levavam àquele país era justamente a inauguração, era inaugurar uma exposição chamada Museu Aberto do Descobrimento Brasil 500 anos de memória. Uma exposição que há 1 ano e quase 2 anos atrás foi aberta aqui em Brasília, no Senado Federal. Depois começamos a circular, Comissão Nacional, a circular com essa exposição pelo Brasil. Já fizemos 10 capitais, a última foi agora Recife, em janeiro, quando houve a primeira reunião da Comissão de Honra, que eu mencionava agora há pouco, né? Mário Soares e Marco Maciel, etc. Nós fizemos uma réplica dessa exposição, que está em Portugal nesse momento, e que foi aberta, inaugurada, não apenas na cidade onde viveu Cabral, que foi Santarém, mas na própria igreja onde estão os restos mortais de Pedro Álvares Cabral, que é a Igreja da Graça. E no dia 9 de março, exatamente, comemorando 400 anos exatos, 499 anos exatos da partida de Cabral para o Brasil. Essa exposição deverá, em seguida, ir para Belmonte, que é a terra de nascimento de Cabral, que eu tive também a oportunidade de visitar agora, e depois percorrerá diversas cidades portuguesas. Terminado esse périplo por Portugal, essa exposição seguirá para os países lusófonos da África, onde também nós teremos outras manifestações referentes aos 500 anos. Tudo isso, portanto, nós estamos falando
tem a ver com Brasil-Portugal. Mas acontece que nós estamos comemorando 500 anos não apenas desse encontro, não apenas do descobrimento. Nós estamos comemorando 500 anos da fundação de um país. E este é o aspecto mais importante que nós temos que considerar. E nesse sentido, nós distinguimos dois outros planos, além desse plano histórico a que eu me referia, a esse plano de comemoração dos 500 anos do encontro, da chegada de Cabral. Esse é o plano histórico e desse nós estamos tratando com grande entusiasmo, com grande carinho com Portugal, através inclusive dessas comissões que se formaram. Entretanto, nós temos um outro plano, que é o plano da reflexão. É o plano da reflexão que temos que fazer sobre esses nossos 500 anos. Nós temos que responder a essa pergunta: o que é que nós fizemos deste país nesses 500 anos? Que país é esse que nós estamos construindo? E evidentemente, nós temos muito para refletir sobre isto. E é muito provável que cheguemos à conclusão de que este é um país formidável, que este é um país extraordinário, que tem uma série de aspectos positivos, e é verdade. Mas também nós temos que chegar seguramente à conclusão de que este é um país que poderia ser muitíssimo melhor se nós assim o quisermos. Este é um país desequilibrado. O presidente dizia agora há pouco, este é um país desequilibrado. O presidente da República lembrava um tempo atrás, o Brasil não é um país subdesenvolvido, é um país injusto. Enquanto nós não promovermos uma justiça social neste país, nós sequer conseguiremos ser um país capitalista. Porque finalmente nós estamos falando até de construção de um mercado neste país. O grande desafio, portanto, desses 500 anos está nisto, está em encurtar as distâncias entre as regiões deste país, economicamente falando, e entre as classes sociais. Há uns anos atrás, um discurso como este poderia ser tomado, está comparando por setores mais à direita, como um discurso assim um pouco comunizante. Hoje não tem mais sentido esse tipo de coisa. Hoje nós temos simplesmente a verdade, é que este país é um país terrivelmente desequilibrado. Isso não é demagogia. E os 500 anos estarão sendo pessimamente comemorados se nós não levarmos isso em consideração. E se nós não partirmos para o terceiro plano, para o terceiro aspecto de tudo isso, que é o aspecto prospectivo. É o futuro. O que é que nós pretendemos fazer deste país no próximo século? Já que nós, dentro da nossa adolescência, não conseguimos, evidentemente, imaginar 500 anos mais. Mas pelo menos o próximo século nós temos que imaginar. E já que eu disse que este é um país adolescente, e eu acho que sim, nós temos as características todos como povo de um adolescente, nós alternamos esses estados de euforia e de depressão com uma facilidade muito grande. Nós estamos naquela situação em que nós somos como povo ainda, não ainda adulto completamente, mas não criança mais. Nós estamos naquela fase de instabilidade. Nós acreditamos que o mundo nasceu no dia que nós nascemos, coisas desse gênero, né? E nós temos, sobretudo, a tendência irrefreável de atribuir os nossos problemas sempre ao outro, nunca a nós. Exatamente como um adolescente, claro. Faz com relação aos pais, nós fazemos com relação ao governo. O governo é o responsável por tudo, quando na verdade nós nunca nos perguntamos qual é a nossa responsabilidade, cada um de nós brasileiro, com relação ao seu próprio país. Se nós conseguirmos introjetar esse conceito, que é fundamental para o amadurecimento, de que nós somos responsáveis pelo Brasil, nada feito. Os 500 anos terão sido em vão. Toda essa proposta de reflexão terá sido em vão. Nós criamos uma frase, hoje um lema na Comissão Nacional para os 500 anos. É muito simples. Ela diz apenas o seguinte: o Brasil somos nós. 500 anos de história. Ora, o Brasil somos nós. Isso significa que não há um Brasil fora de nós. Nós somos o Brasil. O Brasil somos nós.
então, consequentemente, ele será aquilo que nós queremos que ele seja. Então, esse plano da reflexão, ele é fundamental, repito, e sem ele não há 500 anos. Ele leva a uma questão de refletir sobre a questão da autoestima, da cidadania e da transformação. Essa é a filosofia da Comissão Nacional para os 500 anos. Esse é um dos aspectos da nossa filosofia. Nós costumamos, para isso, então, distinguir a palavra celebrar da palavra comemorar. Então eu digo sempre, nós vamos celebrar os nossos 500 anos, mas sobretudo nós vamos comemorar os nossos 500 anos. Comemorar no sentido etimológico da palavra, claro. Memorar conjuntamente, refletir conjuntamente sobre esses 500 anos. A Comissão Nacional, por sua vez, e justamente dentro desta filosofia que eu mencionava agora, ela procura fazer uma coisa que me parece fundamental. Como ela não foi criada para ela celebrar os 500 anos, mas para sensibilizar o país para os 500 anos, nós temos como o norte, uma norma nossa absoluta, uma direção, uma coisa chamada descentralização. O que interessa é que cada brasileiro redescubra o Brasil dentro de si mesmo e comece a agir em consequência. Então, nesse sentido, a descentralização, em termos concretos, consiste em, primeiro, fazer com que os estados e os municípios comecem a criar, e já estão criando inúmeros deles, as suas próprias comissões municipais e estaduais. Basta consultar a nossa homepage hoje da Comissão Nacional na internet para você ver a quantidade de cidades brasileiras, e não são apenas as cidades com uma precedência histórica destacadíssima no Brasil, uma São Vicente, uma Olinda, uma Ouro Preto, sei lá, que estão com as suas respectivas comissões. Não, são cidades importantes, etc., mas sem essa conotação histórica tão importante como, sei lá, Uberaba, Passo Fundo, e tantas outras cidades do interior de São Paulo, etc, etc, etc. Então, nós estamos, através desses municípios, desses estados, propondo essa reflexão, fazendo com que eles criem não apenas as suas comissões, mas selecionem, escolham os eventos locais que deverão constituir a galeria, a relação de eventos comemorativos dos 500 anos do Brasil. Nós temos, por outro lado, para não dar ideia aos senhores de que a Comissão Nacional é apenas uma coisa burocrática de governo federal, os três poderes, verdade que se reúne religiosamente uma vez por mês, verdade que há uma secretaria executiva que funciona no Itamaraty também, e trabalha 24 horas por dia, mas mais importante do que isso, nós temos 3 comitês que trabalham diretamente conosco e nos dão um grande apoio. O primeiro comitê chama-se inclusive Comitê de Apoio. Ele é formado por 12 áreas diferentes do conhecimento. Então nós temos área de história, de geografia, de direito também, de economia, etc, 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 teatro, cinema, música. E este comitê de apoio, cada área neste comitê de apoio, está coberta por 2 grandes especialistas, um consultor e um coordenador. Este comitê de apoio tem sido extraordinariamente importante para nós na avaliação que temos que fazer dos projetos que são submetidos à consideração da Comissão Nacional para aprovação. E o senhor sabe que já aprovamos mais de 220 projetos do Brasil inteiro, seja do setor público, seja do setor privado. Temos um segundo comitê de comunicação social, que reúne os grandes nomes, os grandes grupos e as principais entidades de classe da área da mídia brasileira. E que foi criado justamente para nos ajudar